Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. O painel dessa semana de governança local, nós vamos falar do Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, com o tema Consciência Negra ou Consciência Humana. Será que há o que comemorar? E eu quero convidar a Lucilena Cordeiro para nos ajudar a apresentar esse tema e os nossos convidados do programa dessa semana. Mais uma vez, boa noite a todos os nossos web espectadores. 20 de novembro. Dia Nacional de Zumbi ou da Consciência Negra, celebrado todos os anos a partir de 2011, quando foi instituída a Lei 12.519, fazendo referência à morte de Zumbi, até então o líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do nosso país, que foi morto nesta data, em 1695. Para conversarmos sobre esse importante, esse relevante tema, trazemos dois especialistas. E por ordem alfabética, como sempre fazemos, Carlos Revolta, conosco, influenciador digital, fundador do canal Carlos Revolta, ativista social. Bem-vindo, Carlos, ao nosso programa. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar participando de um tema tão relevante quanto esse, né? Mas já deixar bem claro que não temos do que comemorar. Conosco também, Débora Oliveira, empresária do ramo da beleza, CEO do Estúdio D by Débora, coach de autoestima, mãe de 2 lindos filhos, sendo um portador de deficiência intelectual, doadora de um rim, modelo fotográfico, recente capa da revista Mulher Africana. Bem-vinda, Débora, conosco nesta data. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Primeiro, desculpa pela voz, né? Vou tentar falar aqui num tom melhor, né? Para vocês estarem me entendendo. E é um prazer enorme estar aqui nesse programa para poder ter esse bate-papo muito importante, que temos que tratar com muita importância e cuidado, acima de tudo. Muito bom. Bom, acho que o próprio tema do programa já remete à primeira pergunta. Sim. Temos o que festejar? Será que a gente precisa de uma data para nos rememorar que, na realidade, nós somos todos um? O que vocês acham? Agora, primeiro, Débora. Então, é uma questão bem popular, né? Todo mundo procura saber, todo mundo pergunta, né? E as respostas têm que ser bem cautelosas. Vou dar uma opinião muito pessoal minha, né? Consciência negra ou consciência humana, tá? Por que não falarmos educação? Porque existe o preconceito, o negro tem toda uma história, ancestralidade, devemos respeitar isso, porque aconteceu de fato, mas o principal disso tudo é a educação, porque isso tudo tem que ser ensinado dentro de casa. As pessoas têm que respeitar umas às outras, o preconceito de modo geral, não só com negro, é alto, é baixo, é gordo, é tatuado, é oriental, é baiano. Tem um leque enorme de preconceito, né? Então, a sociedade em si, se cada um olhar dentro de si, sempre vai encontrar algum tipo de preconceito com alguma coisa. E isso precisa ser mudado, porque as pessoas precisam se respeitar e se amar. Muito bom. E você, Carlos? Concordo plenamente contigo. Educação tem que vir de berço, porque o problema que está regendo no mundo em si é a falta de empatia, a falta de um se colocar no lugar do outro. Isso daí está trazendo desrespeito a opiniões, desrespeito a aspectos físicos, desrespeito a ideologia, a orientação sexual. Então, eu acredito que devemos respeitar
a raça humana por completo, independente de cor, independente de ideologia, independente de orientação espiritual, de orientação religiosa, de orientação ideológica. É a minha opinião. Eu queria colocar no debate com vocês dois essa questão de algumas linhas filosóficas, né? Defenderem a tese do chamado racismo estrutural no Brasil, né? Eu entendo, vamos primeiro tentar contextualizar para quem acompanha o nosso programa. Quando a gente fala de estrutura e superestrutura, tudo aquilo que está na base da sociedade e que, de uma certa forma, orienta o nosso comportamento, né? Então, as instituições, as escolas, as universidades, as igrejas, e aí acima dessa superestrutura, as instituições formais, como o parlamento, como as estruturas de justiça, polícia, os governos, etc. Eu, com muita franqueza, não consigo ver nessas estruturas formadas na sociedade o chamado racismo estrutural que a gente vê alguns grupos defenderem. Muito embora eu concorde com o que você falou agora, o próprio Carlos defendeu, a questão do preconceito, ela está, de certa forma, enraizada na conduta do ser humano, né? O ser humano tem preconceito com muita coisa. O que eu entendo como uma diferença clássica entre você rotular esse preconceito apenas a um aspecto, vamos dizer, étnico, né? Ou um aspecto de cor de pele. Eu queria que vocês pudessem traçar um paralelo ou expor, para quem nos acompanha, qual é a percepção de vocês sobre essa tese do racismo estrutural. Por que é que algumas linhas defendem isso, se é que vocês concordam com isso, já que eu particularmente não vejo isso. E só quero fechar o meu comentário. Obviamente, sou brasileiro, tenho 52 anos, vivi uma vida misturado com todo mundo. E quando a gente percebe a cultura, por exemplo, o racismo norte-americano, você percebe que ali há uma escola, há uma doutrina racial, né? Há até literatura para isso, organizações formais. A Ku Klux Klan era uma organização formal, que a cultura americana e até a estrutura do Estado americano permitia que existisse. No Brasil, a gente não encontra doutrina, né, doutrina filosófica, instituições que defendam essa segregação étnico-racial como existe nos Estados Unidos. Eu queria ouvir, sei lá, o comentário de vocês a respeito dessas visões. Olha só, certa vez eu participei de uma conversa onde estávamos falando sobre isso, sobre o racismo estrutural. Aí eu falei assim, você acredita, sinceramente, que nós vivemos num país racista? A pessoa falou assim, sim, vivemos. Eu falei assim, eu nunca entrei num ônibus que tivesse escrito negros no fundo. Eu nunca fui ao shopping e lá no shopping tivesse um bebedouro dizendo somente para negros. Racismo, existem pessoas racistas. Eu estava em um evento outro dia e um evento predominante de brancos. Isso é normal, os lugares que eu frequento são assim. Mas isso não me incomoda em nada. E em determinado momento, o rapaz estava falando a gente estava conversando e um rapaz falando do futebol americano, que eu joguei futebol americano e tal, falou que eu era grande. Aí um dos interlocutores, uns que estavam ali, chegou e falou assim, também um King Kong desse tamanho. Eu respirei fundo, não falei nada, fui lá conversar com outros. Você não arremessou ele? Não, fui conversar. Quando eu voltei, ele, poxa, me desculpe pelo que eu disse. Eu falei assim, eu não ligo para essas palhaçadas. Falei assim mesmo, na boa, sem discutir, sem brigar. Por quê? Isso foi um ato racista. Mas não que todos naquele evento eram racistas. Então, essa que dizem que o racismo estrutural, como você bem disse, eu não vejo isso na estrutura do país. Porque a Constituição é clara, todos são iguais perante a lei. Não diz na Constituição que os negros não têm direito, os asiáticos também não têm. Então, na estrutura magna do país, não há esse racismo. A África do Sul chegou a ter esse tipo de legislação, né? O apartheid era isso, era algo formal, institucional. Emendando, né, o que ele estava falando,
realmente esse tipo de preconceito, que nem vocês estão falando, o estrutural, eu também nunca me deparei com ele, tá? Se eu falar para você que nem você citou, não posso sentar, tenho que sentar no fundo do ônibus ou qualquer coisa do gênero, não passei. Participo de alguns grupos empreendedores de mulheres negras, né? E até empresários negros, onde eles buscam, né, um espaço maior. E isso, normalmente, é conquistado, né? Não é fechado umas portas. Tem um pouquinho de dificuldade? Tem, mas assim como tem para todas as etnias. Quanto ao preconceito das pessoas, que esse sim é o que existe. Existe muito. Eu já passei por vários. Eu estudei no Colégio São José, quando nova. De uma escola inteira, tinha eu e mais uma de negra. E nunca passei no São José preconceito racial. Passei no navio, em viagens. Passei em casting de modelos. Eles olhavam para mim e falavam: o casting para modelos negros está completo. Em grandes empresas, tá? E aí, sim, tinha uma limitação, né? Um casting de 100, 10% era só para negros. E só, não podia passar disso. Então, de certa forma, meio que oculto, existia. Exatamente. Ô, Sérgio, até a gente vai lembrando de situações, né? Você sabe que eu estou no penúltimo ano de Direito, né? E eu gosto de me vestir bem. Gosto. E é incrível. Se eu estiver de terno em um evento, eu raramente vou colocar um terno preto. Por quê? Porque sempre vão. Não tenho nada contra a profissão do segurança. Mas por que o negro é o segurança? Não sou o segurança. Outros eventos que eu fiz, que vieram perguntar sobre a segurança, eu falo assim: não, eu sou o organizador do evento. Eu organizo palestras. Mas é porque você é muito fortão. Então, aí eu falo assim: pô, o nego não pode ir pra academia. Não posso ser forte, eu tenho que ser magrinho para poder. para não ser confundido com segurança. Então, como ela diz, existe esses preconceitos velados. Isso tem bastante, não é pouco, não. Emendando isso que você está falando, uma vez eu passei um preconceito numa loja em que eu trabalhei há alguns anos atrás. E aí o pai de uma das minhas funcionárias parou na minha frente, eu estava no computador fazendo lançamentos, e aí ele falou: filha, me dá sua mão. Um senhor de muita idade. Aí estendi a mão para ele, né? Pode falar. Aí ele passou a mão sobre minhas mãos. Aí eu fiquei olhando para ele, porque eu queria entender onde ele queria chegar, né? Ele passando a mão sobre as minhas mãos. Aí ele falou: filha, há quanto tempo você limpa aqui? Aí eu olhei para ele, disse o nome dele. Eu falei: olha, desculpa, mas o senhor está enganado. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor e à sua idade, eu tenho que deixar uma coisa bem clara aqui para o senhor. Aqui eu não limpo. Eu sou chefe aqui. Aí ele falou: mas e a minha filha? A sua filha? E ela estava perto de mim, né? A sua filha presta serviço para mim. Ela é minha funcionária. Se o senhor não entender, eu vou explicar melhor para o senhor. Eu mando e ela obedece. Aqui, acima de mim, sou o dono, que mesmo assim nós temos muito entendimento e a gente se conversa para tomar decisões. Não chega a ser um absurdo, gente? Mas uma pessoa de idade falar isso, existe muito. Existe bastante. Eu converso muito com a minha esposa sobre isso, né? Só que, se pararmos para analisar, não é culpa deles. É culpa da educação que eles tiveram. Remete à educação. É o que eu falei. Por quê? Os negros em si, muitos deles, infelizmente, não querem estudar, não querem se capacitar, não lutam. Não estou falando lutar dependendo de cota, porque, vou ser sincero, 400 anos de escravidão e eles vêm me dar uma cota num curso de ciências, como que é? Ciências sociais, história, não é o que eu quero. Sinceramente, não preciso de cota para cursar ciências sociais. Então,
tem que se capacitar, tem que lutar para ocupar os melhores locais. Porque assim, ó, se chegar um currículo, eu procuro deixar o meu currículo excepcional. Se chegar o meu currículo e o currículo de outra pessoa, se o dele for melhor que o meu, contrate-o, mas se não for, que me contrate. Só que se o nosso currículo for excepcional, a gente tem que deixar... É assim que funciona. Não tem que ter mimimi. É assim. Nós, negros, temos que nos esforçar mais. Temos. Não tem... Só quem tem o nosso tom de pele que sabe que isso é verdade. Nós temos que nos esforçar mais, sem desmerecer ninguém. Não sou melhor que ninguém. Só que eu tenho que me esforçar muito mais para conquistar espaço. Então, vamos fazer isso. Eu procuro falar isso para outros, só que não querem. Eu não posso me comparar a um tanto independente de negro, de branco, que vai dormir até meio-dia. Cara, eu acordo 5 horas da manhã e estudo, e leio mais, vou para a faculdade, fico estudando mais na faculdade. Para quê? Para eu ocupar os melhores espaços. Nós estamos falando aqui de educação, e eu acho importante esses relatos todos, né? Porque, de uma certa forma, a gente sabe que há sempre movimentos para tentativa de controle, né? A tentativa de controle é uma tônica da história da humanidade desde que a raça humana é raça humana, né? Sempre houveram disputas, sempre houveram escravidão, sempre houve uma tentativa de dividir a sociedade em grupos para que isso pudesse facilitar toda essa questão de controle. Agora, eu gostaria de uma reflexão sobre o seguinte aspecto, né? Há uma cultura imensa envolvendo toda a história das etnias africanas, todos os lugares que os africanos passaram a ocupar esses territórios, sejam nas migrações por força da escravidão, seja por outros movimentos migratórios naturais que aconteceram no norte da África, enfim. Hoje o continente africano é ocupado predominantemente pela cultura muçulmana, isso é o que prevalece lá, mas ainda assim a gente tem uma riqueza muito grande na cultura africana que, de certa forma, permeia o país como o Brasil e até o próprio país, até os Estados Unidos como uma nação tão poderosa que é. Será que quando a gente lança o olhar sobre a questão do preconceito e muitas vezes deixa de enaltecer toda a riqueza cultural que está por trás disso, não é uma certa forma de enfraquecer essa cultura que poderia colaborar com essa pujança, ao invés de enaltecermos isso? Não está faltando um pouquinho mais de inteligência emocional nesse aspecto? Vocês não enxergam isso ou eu estou exagerando? O que vocês acham a respeito disso? Porque, só para concluir, você mesma disse que faz parte de projetos de empreendedorismo, atua como modelo, né? Então, há uma grande parcela da sociedade que tem uma admiração, né? uma predileção por essa cultura. Isso é verdadeiro, é real, né? Não é uma coisa inventada, não é modismo. Veja bem, pelo menos o que eu citei aqui, em questão de consciência humana ou consciência negra, não é que a nossa história, a nossa ancestralidade não tenha que ser levada adiante. Tem, porque muita gente não faz a menor ideia de tudo que foi passado lá atrás. Sim. Né? Então, é uma história, além de ampla, muito bonita e triste ao mesmo tempo. Então, isso tem que ser enaltecido para, pelo menos, despertar, no mínimo, curiosidade com as pessoas. Para quando a gente poder sentar e conversar, as pessoas terem o mínimo de embasamento para saber do que falar. É que nem quando conversa de política. Não adianta você sentar e conversar com quem não está nem aí para a política. Exato. Então, a gente tem que despertar essa curiosidade para que as pessoas busquem informação, se interessem por isso, tá? A questão de como ver os negros. A gente não pode analisar isso como assim, o negro está em alta, ou o negro está na moda, como muito se fala hoje, tá? A verdade seja dita. Eu trabalho como modelo desde os meus 11, 12 anos. Melhorou muito até hoje? Melhorou. Não foi combinado, tá, gente? Tem dois convidados bem altos aqui, não dá para passar desapercebido, mas não foi combinado. Isso aí foi por acaso, mas vamos lá. E realmente, quando eu trabalhava como modelo, era mais complicado. Hoje, o leque está muito mais aberto. Em questão dos estudos, que nem o Carlos citou, é muito importante você se empenhar. Não adianta a gente
como é que eu vou falar? Se vitimizar, entre aspas, tá? Não sei se é o termo correto, mas dá para todo mundo entender. Eu querer, sou negra, vou ficar ali sentada esperando as coisas acontecer. Porque é negro, é favelado. Não, não isso. E mesmo que seja, se você for buscar oportunidade de conhecimento e estudo, você vai conseguir chegar lá. Então, existe toda a parte de conhecer a história, existe toda a parte do preconceito e do que eu decidi que eu quero para a minha vida. Eu quero só fazer um comentário em cima do que você falou, porque eu sofri preconceito a minha vida toda. Não sei se é porque eu também tenho, né? Sou miscigenado, sou mestiço, mas nunca olhei para esse lado. A minha avó era preta, né? A minha avó por parte de pai, mas eu sou de família meu pai era trabalhador, era operário, e eu fiz muito bico de segurança. A minha área de origem é a segurança. Ainda sou policial, só que estou em outra área, sou da Guarda Civil, e vivi o preconceito contra a classe policial a vida inteira e contra a classe de segurança. E a tua fala mostra também esse preconceito com segurança. Mas não é nenhuma crítica, é apenas uma abordagem. Mas veja só, eu passei por a seguinte situação. Eu fui atleta, fui segurança particular e também era professor de ginástica. E eu me lembro que uma vez um amigo meu que era professor aonde eu trabalhava, num clube da elite aqui de Santos, ele levou o dono de uma academia muito moderna que estava para inaugurar em Santos, e quando ele chegou com os donos na academia, era o Scandinavian, que funcionava aqui, foi inaugurado há 20 e tantos anos atrás, no final da Afonso Pena. Ele chegou com os donos e eu era o segurança de plantão no imóvel que estava quase concluído. E aí ele me viu ali, tomou um susto. No outro dia ele me ligou e falou assim: cara, eu estava indicando você para ser o professor titular de musculação da academia. Só que você estava trabalhando de segurança lá, não posso mais te indicar. Eu nunca esqueci isso, porque para mim ficou muito claro que para determinadas profissões não era possível você ascender na carreira. É daí que eu trago uma visão do preconceito que a gente tem com determinadas atividades, com determinadas profissões, com determinadas origens, né? Ela está embutida nisso. E para superar esse problema, eu tive que, antes de mais nada, investir na minha qualificação. Exato. Então, eu sempre pensei, eu tenho que ser bom no que eu faço, independentemente das minhas origens. E muitas pessoas vão lutar por isso a vida toda. E vai existir em todos os aspectos. Estamos vivendo agora um movimento antissemitista no mundo, né? E tem movimentos querendo colocar o povo judeu como um povo que está massacrando o palestino por causa do ataque do Hamas, que é um grupo terrorista. Então, é um movimento maluco acontecendo, de narrativas que você vê que vai sempre acontecer no mundo inteiro. Então, eu só queria fazer esse registro para mostrar todos nós temos que nos observar o que nós estamos fazendo, né? Nessa questão da consciência humana, que eu acho que a Lúcia trouxe nessa discussão. Então, eu me reconheço como preconceituoso e reconheço muitas pessoas como preconceituosas, mas eu acho que isso vai muito além desse aspecto, né? Então, eu estou tentando colaborar com a fala de vocês dois aqui. Entendi. Em relação a isso tudo, né? Esse preconceito. O preconceito, ele vem, muitas das vezes, de nós mesmos. Nós mesmos. Como você falou sobre o preconceito comigo mesmo. Muitas pessoas se acham feias, por exemplo. Mas o que é o feio? Porque se Deus fez todos, então Deus não é perfeito? Ele fez todos perfeitos. Eu não preciso, embora eu raspe o meu cabelo, né? Porque eu não gosto. Eu sou careca, sou calvo, né? Então eu não gosto. Mas não porque se eu crescer o meu cabelo e ficar calvície, eu sou um feio. Não, eu não sou feio. Eu sou bonito. Eu não me acho inferior a ninguém. Como você estudou no São José, né? Eu estudei no colégio anglo-americano aqui. E também só tinha eu e mais um. Nunca sofri preconceito algum. Mas minha mãe, ela era doméstica. E ela sempre falou para mim: filho, você tem que se esforçar mais. Eu tinha um tio, o meu tio Carlos, e ele sempre fala, tinha um vozeirão assim igual o teu, né? Ele falava assim: Júnior, nós, negros, temos que nos esforçar mais do que os outros. Nós temos que ser
os melhores, mas não porque somos melhores que alguém, mas porque temos que nos esforçar mais que os outros. E isso ficou dentro de mim, ficou enraizado. Então, tudo o que eu faço, eu procuro ser o melhor naquilo que eu faço. Quando eu fui jogar futebol americano, eu não sabia nada de futebol americano, nada. Passei no teste e me colocaram lá. Aí falaram qual posição que eu iria jogar, ia proteger o quarterback. O que eu fiquei fazendo? Assistindo vídeo, estudando, comprei livros e fiquei lendo. E certo jogo contra um dos melhores times, o jogador do time falou assim: você é o melhor nessa posição, embora o teu time não seja o melhor, mas você é o melhor, porque eu sou o melhor e eu não passei por ti o jogo todo. Por quê? Porque eu estudei. Como você falou, nós temos que nos empenhar, esforçar, estudar para sermos não bons. Nós temos que ser excelentes. Melhor não sei que, se você passou melhor que nós por mesmos isso. do que ontem, né? Melhor Exatamente. Um dia melhor que melhor eu fui que ontem. o outro. Sim, com certeza. A gente tem que estar sempre se esforçando mais, né? Parece que, tipo assim, eu sou boa no que eu faço, mas eles vão te exigir muito mais. Então, você tem que ser muito melhor e se aprimorar. E eu não acho que isso tenha que se adequar só para o negro, né? Porque a gente tem uma cobrança maior, sim, só quem vive que sabe. Mas para as pessoas, de modo geral, todo mundo precisa se empenhar e fazer o que gosta, o que ama. Ou, se você se determinou a fazer tal coisa, que faça o melhor. Vocês estão trazendo algo interessante, porque as últimas pesquisas, bem recentes, sinalizaram que 60% do número dos que estão ainda, eu não gosto de chamar de desempregados, eu digo aqueles que estão observando o mercado, são negros. 60%. E aí vem aquela clássica pergunta: cotas é um bem ou é um mal necessário? Seja nas universidades ou nas empresas, agora com os programas com foco na diversidade, ESG, etc. Um bem ou um mal necessário, já que 60% é um índice muito alto dentro do já o alto índice de desemprego. Bom, eu tenho uma opinião dividida mediante a isso. Vou expor 2 fatos, tá? Que era o que a gente estava falando ainda agora, que as pessoas têm que se informar, se instruir para buscar, né, a melhor posição. Porém, existe muitos casos quando você é contratado, você é melhor. E eu conheço vários casos, não são poucos, tá? Que a pessoa, o negro, tem uma qualificação melhor, ele é melhor naquela profissão e ele acaba perdendo a vaga para um branco, ou para uma pessoa com poder aquisitivo maior, né? O famoso quem indique. Isso ainda acontece muito, infelizmente. Aí eu me pergunto, é necessária a cota para ter isso? As pessoas têm que ter consciência humana e contratar as pessoas pela qualidade delas, pelo serviço que elas vão entregar. Então, as pessoas estão perdidas. E aí eles usaram o meio da cota para tentar abranger mais esse sistema, né, e contratar mais, e não ter tantos negros desempregados. Mas isso tudo é uma questão de consciência e oportunidade. Tem que ser igual. Tem que ser igual. Tem que verificar, dentro dessa pesquisa, a qualificação desses 60%. Porque não adianta também você entregar o currículo, se for capacitado para estar lá. Sim. Eu acredito que tem que ter a consciência humana daquele RH, né, recursos humanos, de contratar o melhor currículo. Porém, e se dentre esses 60% a maioria não se capacitou? Porque hoje o mercado está extremamente exigente. Se você não tiver... Há um tempo atrás era o ensino fundamental. Aí depois passou a ter o ensino médio. Hoje nós estamos chegando a um ponto que quem não tiver um curso universitário ou uma capacitação técnica não vai conseguir arrumar emprego. Hoje você vê... foi uma felicidade, né? Não foi combinado, como você disse. A nossa amiga é filha de um amigo do meu pai, né? Somos amigos, conheço o pai dela também. Mas por que eu estou falando isso? O pai dela
fui campeão de judô, né? Sim, sim. Foi estivador junto com o meu pai, que é estivador. Há um tempo atrás, o estivador não precisava ter qualificação. Hoje, no edital que saiu agora para o Sindicato do Bloco, que é paralelo com o Sindicato da Estiva, está exigindo ensino médio. Para quê? Para ser estivador. Então, não adianta também você ficar com braços cruzados sem se capacitar, porque você não conseguirá, mas isso não é só o negro, é em geral, não conseguirá entrar no mercado de trabalho. Então, capacitação é tudo hoje. Isso é verdade. Meu pai, emendando já que você falou do meu pai é formado em engenheiro, né? Sim. Trabalhava na Cosipa, na Vilares, e ele passou, eu estava conversando isso essa semana com uma cliente minha, que é a esposa de um amigo do meu pai, que trabalhou com ele em São Paulo. Né? Eles são brancos, e o meu pai tem muita admiração por ele e sempre passou isso para a gente. E lá na empresa, o meu pai ser promovido para um cargo de chefia, ele sofreu preconceito racial por conta do tom de pele, sim. E esse amigo dele enalteceu ele, falou, não, mas ele é mais qualificado do que o outro, por que você vai subir o outro? Eu quero ele aqui comigo. E assim foi, mas existe, né? Eu vou falar para você. O pai dela, um negrão de elite, gente boa, super educado, super sensacional. Não vai fazer igual o Barroso, não. Falar que é um preto de alma branca. Pelo amor, eu vou jogar água, eu vou jogar água. Eu jogo água em você. O cara, ele é sensacional, pai dela. Seu Delso, gente boa. Um abração pra ele. Essas coisas absurdas que a gente escuta aí. Porque o cara fala um negócio desse, né? E aí diz ainda defensor da igualdade. Então, por que coloca isso? Isso é uma aberração. Mas, enfim... O tempo que eu fiz parte de alguns planos de governo, não como político, mas como técnico, escrevia algumas coisas, e quando esse assunto vinha em pauta, eu acabava indicando ali que nos bairros de maior vulnerabilidade pudessem ser levadas escolas para atender essas populações. E aí, naturalmente, que essas populações você vai ter uma faixa... por toda a questão histórica que vocês falaram aqui, uma grande parcela da população é de origem da etnia africana, né? de pretos que são descendentes dessa mistura brasileira. E era a visão que eu tinha, era a forma de você fazer esse resgate histórico, que realmente aconteceu no Brasil, mas muito mais por um aspecto da demora do Brasil passar pelo processo de industrialização, porque e essas coisas não são faladas também. Em todo esse ativismo não é explicada a diferença da colonização brasileira quando os portugueses se misturaram com os índios e com os pretos que estavam no Brasil. Então, por isso o Brasil é um país tão miscigenado. Isso aconteceu no Brasil, a gente também tem que enaltecer. Sim. Né? Há uma diferença cultural, não havia essa mistura nos Estados Unidos, como não havia também na África do Sul. E isso criou uma cultura muito diferenciada no Brasil, com problemas, obviamente. Vocês estão certíssimos em falar do preconceito, como eu falei da minha história de preconceito, né? Mas eu entendo, e aí queria também colocar isso na discussão, por que a gente não direciona as políticas públicas para a educação de base, para atender esses bairros que talvez viesse, de certa forma, ao encontro desse dado da pesquisa? Porque aí você consegue fazer com que a população como um todo consiga elevar o seu nível cultural. Porque quando a gente eleva o nível cultural, de uma certa forma, você também eleva a capacidade produtiva. Elevando a capacidade produtiva, você aumenta o número de oportunidades, né? Então, será que a gente não precisa começar a olhar para isso e, ao invés de alimentar mais essas rivalidades e dividir a população como nós estamos dividindo? Eu convivo tão bem com as pessoas de esquerda, pô. Todo mundo sabe que eu não sou de esquerda. Eu tenho um monte de amigos que tomam cerveja, brinca, um tira sarro do outro, né? É para ser assim. Deveria ser assim, né? Sobre esse trabalho nas comunidades, há interesse do poder público em levar cultura à população de baixa renda? Você acredita sinceramente que há interesse do poder público? Mas como cidadão a gente não pode começar a cobrar de maneira correta, de maneira... Falar, olha, é isso que a gente quer. Porque ali no meio da comunidade, como é que você vai segregar um menino que de repente ele é até mestiço, né? Sim. Eu sempre falo, a minha ex-mulher é preta. Então eu tenho a minha filha, que é mais
mais moreninha, né? Puxou mais a pele da mãe, e o menino que tem o cabelo mais crespinho, mas a pele um pouco mais clara. E aí eles ficam brigando, né? Quem é o preto ali? Eu falo, eu sei, é todo mundo mestiço, não enche o saco. E aí eles ficam brincando, a cota vai pra quem? Eu falei, não, pode mostrar a foto da mãe lá, que aí a gente ganha uma cota. Aí eu brinco com eles e acabou. Mas aí, é que na minha casa a gente viveu muito essa história. A minha filha, não, você é branco. Eu falei que eu não sou, a minha avó era preta. Aí fica aquelas brincadeiras. Então, eu tentei estimular eles sempre com esse discurso. Nós somos irmãos, somos filhos de Deus, a nossa sociedade tem que ser... E nós temos que explorar toda essa riqueza fantástica que nós temos. Sim. É muita coisa boa que se misturou no povo brasileiro. Enfim, estou tomando o tempo de vocês aí. Mas tu já falou muito, Revolta. Deixa ela falar. Bom, enfim, falando da sua casa, né, dos seus filhos, eu parei um filho loiro do olho azul. Ok. Saiu de dentro de mim, e isso eu fui muito questionada várias vezes. Há quanto tempo você cuida da criança? Eu sacava o meu tetê, punha ele para mamar com o maior orgulho. É meu, desde que nasceu, saiu de mim. E eu tenho um bem pretinho, coisa mais gostosa do mundo. Então, existe a mixigenação no país, tá? Agora, voltando ao assunto que você levantou de instrução, né? O que ele falou, eu concordo, e eu vejo muito, até porque eu tenho filhos pequenos, filho adolescente, em escolas públicas, e isso também parte de escolas particulares. Eu não entendo e não vou falar assertivamente que o que eu estou falando é 100% correto. Até onde eles querem que as pessoas sejam instruídas. Porque a criança só perdeu o ano se ela faltar na escola, é um pouquinho complicado, né? Quanto à orientação dentro das favelas, com poder aquisitivo menor, eles têm algumas ONGs que eles até tentam isso, muitas em Santos conhecidas, né? Ainda tem muito índice de drogas, de HIV, de uma série de coisas, né? Por falta de informação. Porém, essas crianças, que estrutura elas têm para poder parar e ter essa educação? Porque, normalmente, a pessoa que mora em comunidade mais simples, independente de cor, tá? Se é branco, se é negro, seja lá o que for, ele vai ter que ajudar os pais. Você vê muita criança pequena vendendo bala no semáforo, fazendo malabares, e aí, se der sorte, eles ainda conseguem ir para a escola, porque hoje eles estão forçando a criança a ir para a escola, mas a realidade, infelizmente, não é essa. Então, fica a pergunta. Será que o que falta na comunidade não é enaltecer a história? A história. Os grandes negros que existiram, Machado de Assis, será que não falta isso? O primeiro vereador negro foi daqui de Santos. Será que não falta levar isso para os negros da comunidade, mas não só negros, para todos? Mostrar exemplo. Qual é o exemplo que eles têm? Não sei qual é o gosto de música de vocês, né? Não vou, mas Anitta é exemplo de cultura, a música da Anitta, a própria Ludmilla, que não se qualificou para cantar o hino nacional num evento mundial, porque o erro foi dela, não foi de quem a contratou. O meu cantor preferido, que é preto, é o Djavan. Eu fiz questão de conhecer o lugar que ele fazia as composições em Maceió. Quando eu fui para Maceió a primeira vez, eu falei, eu quero ir no lugar onde o Djavan começou a compor. E eu me lembro que o primeiro show que eu fui, que foi exemplo de civilidade, onde as pessoas entravam, todas muito bem vestidas, de blazer, social, foi até no Teatro do Sesc. Foi a primeira vez que eu entrei num show e as pessoas paravam para tomar um café, entravam sem ninguém coordenar a fila, lotaram o teatro e assistiram aquele show maravilhoso do Djavan, isso há 20 anos atrás. Um artista que é um outro patamar de cultura. E foi alguém muito pobre de Maceió, um nordestino, pobre, preto, e é um gênio. Exato. Eu acho que é por aí também, Revolta. Eu acho que é mostrar que tem como. Tem como. Tem muito. Não só o futebol. Exatamente. Também cantando funk. Exatamente. Puxa. Agora, eu gostaria de ouvir a opinião de ambos, né, com relação à solicitação, à reivindicação de muitos, para que algumas palavras sejam
excluídas do nosso dia a dia, do nosso dicionário, como, por exemplo, não podemos mais falar denegrir, não podemos falar em lista negra, não podemos falar em humor negro. O buraco negro não pode ser mais buraco negro, até isso agora estão querendo, né, Isso evitar que escolhemos a falhemos. discussão. Você pode começar. Não podemos falar mais, nossa, a coisa tá preta, como sinônimo de alguma coisa complexa, Não pode falar difícil. clarear e escurecer. Não pode também, né, esclarecer, porque vem daquilo que é claro. Não, até a palavra, tá? Estão sendo solicitadas. O que vocês acham? Será que o mundo também não está insano com relação a isso? Quer falar? Vamos lá. É uma questão... Quando eu li essa pauta, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar, né? Mas, enfim, é uma abordagem boa, tá? E um tanto confusa, digamos assim, né? Um pouco exagerada, tá? Eu acho que tudo da forma que é colocado... Porque, assim, o que eles querem dizer quando eles fazem essas colocações? Que tudo que é escuro é ruim? E não necessariamente. E tudo vai da forma que é falado, se é falado de uma forma pejorativa ou não. Então, acho que isso aí é uma coisa que precisa analisar com mais cuidado, mas sem muito excesso. Tipo, a coisa tá preta. Sabe de onde veio a coisa tá preta? Por quê? Estou passando uma situação extremamente difícil, não vejo uma luz no fim do túnel. Portanto, a coisa está escura, a coisa está preta. A hora que eu ver a luz no fim do túnel, está clareando os meus caminhos. Não tem nada a ver com pele, não tem nada a ver com raça. Então, o que é um exagero enorme isso daí. Até a deputada falou outro dia que não... A deputada não, foi a ministra, né? Falou que não, certas palavras ela também não ia usar mais. Não tem nada a ver, não vai ser isso que vai acabar com o racismo. Isso aí está acabando com o nosso português, isso sim, o nosso idioma. Uma vez eu vi uma palestra gravada e eu estava assistindo, antes de começar o outro programa que a gente tinha, e a moça estava falando no evento, ela falou assim, eu preciso esclarecer ou escurecer para ficar bem claro ou escuro. Aí eu fiquei ouvindo aquilo e eu não estava entendendo nada. Eu falei, isso deve ser um meme. Mas não era um evento oficial. E realmente aquilo foi chocante, né? Mas talvez seja um aspecto aí de um certo ressentimento, né? A gente tem um ressentimento com muita coisa, né? E aí quando a gente começa a negar aquilo que de uma certa forma a gente não conseguiu abraçar, aí tem um aspecto junguiano aí, né? Que a gente tem que deixar para um outro programa. Sou seis de exemplos. Outro dia me ligaram, né? Por causa do curso de Direito. Olha, eu participo de um grupo de WhatsApp e o rapaz falou sobre temos que tirar algumas bolas negras do caminho. Aí a pessoa fala assim, mas vem cá, ele falou, o que o senhor quer? Não, se eu não posso mover uma ação contra ele. Eu falei assim, mas vem cá. Ele falou assim, você, fulano, é uma bola negra que eu tenho que tirar do caminho? Não, ele era num contexto, no contexto ele não citou, então ele não agiu com racismo. Diferentemente do cara que chega e fala, seu macaco. Aí o cara tá agindo com racismo. Então não foi isso que ele fez. Mas a bola negra está dizendo que era uma parábola, jogo de sinuca, que a bola preta é a bola do jogo. É a bola do jogo, tem que tirar ela do caminho. Era isso. Foi o que eu entendi, né? Bom, talvez alguém vai querer mudar também a cor da bola para que a bola... A regra do mudar a regra. Ou não jogar mais o xadrez com as pedras, enfim. Enfim. Fica uma maluquice danada. Fica. Isso aí é muito confuso. No mundo organizacional, ainda percebe-se, né, que mesmo negros exercendo papéis similares aos brancos no mesmo setor, ainda tem salários, segundo as mesmas pesquisas, de 20% até 30% inferior ao branco. Vocês passaram por isso? Sentem essa realidade? Ou essa pesquisa está exagerada? Olha, eu, sinceramente, nunca passei por isso. E também não conheço nenhuma pessoa que tenha o mesmo cargo ganhando abaixo por questão de etnia, tá? Então, vou me isentar disso, porque
Não sei dizer se é exagero ou não, mas eu não conheço nem ninguém e também nunca passei por isso. Faz a mesma coisa. Nunca passei por isso e também não conheço ninguém. Até entrei num debate uma vez por conta de uma pesquisa semelhante e estava falando sobre as mulheres, né? Que as mulheres ganham menos. Eu falei assim, não. Minha professora, quando ela passou na Procuradoria do Tesouro Nacional, ela ganhava tanto quanto o meu professor, que também passou no mesmo concurso. Meu amigo, que é juiz aqui em Santos, ele ganha a mesma coisa que uma juíza que passou no concurso junto com ele, a conferente do meu... Então, assim vai. Então, eu nunca vi ninguém ganhar menos por causa de tom de pele, por causa de etnia. Eu queria, dentro desse contexto, eu colocar a seguinte questão também. Na contramão, ou de uma certa forma, em oposição a essa visão de segregação, de discutir esses temas de maneira segregada, não seria um caminho a gente estimular que essa cultura ancestral, que todas as tradições da cultura africana fossem introduzidas de uma forma a fazer com que o povo brasileiro possa compartilhar todo esse tesouro? Vou tentar dar um exemplo um pouquinho mais efetivo, né? Por que não criar linhas de promoção cultural que faça com que outras culturas possam conhecer melhor? Quando a gente fala, por exemplo, de conhecer a cultura japonesa, a culinária japonesa, a cultura italiana, a culinária italiana, a cultura árabe, a culinária árabe, e por aí vai, né? A culinária portuguesa, a culinária indígena. Então, a gente tem aí um caminho para exaltar esse tesouro todo e fazer com que essa nossa base miscigenada, misturada brasileira se transforme ainda mais pujante e possa promover um sentimento de mais irmandade, né? de mais integração, de mais cooperação entre essas culturas. Será que esse caminho não seria um caminho de prosperidade, ao invés de a gente continuar alimentando todas essas rivalidades? Você não pode falar do racismo porque você não é preto, ou porque você não é japonês, porque você não é judeu, porque você não é mulher, você é só homem, porque você não é gay. Então, nós estamos dividindo a sociedade em homem, mulher, gay, pretos e brancos. Como a gente vai parar com isso, Revolta? Bom, Será que a gente vai conseguir fazer o Brasil ir para o primeiro mundo desse jeito? A hora que nós conseguirmos tirar das entranhas culturais o marxismo cultural, a gente consegue, sim. Enquanto não dermos fim a isso, porque é da cartilha marxista essa separação da população, separar para conquistar. Então, sobre isso que você falou sobre exaltar a culinária, exatamente, eu, por exemplo, não gosto de comida japonesa, nem eu nem minha esposa, mas a nossa neta gosta. Então, mas tem que ter mais restaurantes com comidas africanas. Eu realmente também não conheço, não sei nem... Tem o Angola no Gonzaga, que eu não sei nem se está funcionando lá, mas quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, né? O povo está começando a acordar, porque tem público... Tem para todos os bons gostos, né? Tem público que quer pagar. Hoje um hábito que eu tenho é viajar e conhecer essas coisas. Então, eu quero conhecer a cultura local e ver aquilo ali. Meu pai que faz essas camisas. Eu gosto. E aí, quando eu uso eu tenho algumas camisas iguais. Ou você está parecendo um esquerdista com a camisa dessa. Eu falo assim, mas não tem nada a ver. Eu estou exaltando então, a minha esse tipo cultura. De afirmação é tão imbecil quanto a do outro lado que afirma a mesma coisa do buraco negro. Os dois lados que são eu falo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou exaltando a cultura africana, que é um sonho que eu tenho, conhecer a África. E que de onde eu vim. Não é bonita a camisa, audiência, a camisa do Revolta. Põe aí, foca no Revolta. O cara tá lindo, pô. O cara tá um gato. Você que é amigo dele, falou isso aí, meu, se liga, pô. Sempre falo. Acorda pra vida, pô. Acorda pra vida, exatamente. A gente tem que exaltar. Eu acho linda a cultura africana. Tem uma história sensacional. Remete ao dia que nós estamos, dia
20, que foi da morte de Zumbi. Não vou entrar em detalhes sobre se foi bom, se foi ruim, mas não podemos tirar a relevância dele, né, no combate à escravidão, porque ele combateu realmente. Se dos métodos corretos ou não, aí eu não sei dizer, mas ele teve grande importância para o fim da escravidão. Demorou ainda quase 200 anos depois da morte dele. Então, não podemos fazer esse link do Zumbi à abolição da escravidão. Mas nós temos que aprender exatamente isso, a exaltar a nossa cultura. Assim como o japonês exalta a cultura dele, assim como o árabe exalta a cultura. E assim, se nós negros começarmos a exaltar a nossa cultura, aí a gente acaba, como eu costumo dizer, arrebentando. Agora há pouco tempo, não sei se vocês ficaram sabendo, semana passada, até terminou domingo, teve a feira Afrotour. E esse ano, em específico, eu tenho até que parabenizar a cidade, tem tido muitos movimentos negros e miscigenados. Está tendo muita feira, muito bazar, a parte de alimentação. Eles estão conseguindo trazer grandes nomes. Ainda não está enchendo, porque os próprios negros ou outras pessoas que têm que conhecer a nossa cultura ainda não vão. Eu não sei se é uma falta de divulgação melhor, né? Ou se realmente as pessoas não têm esse interesse. Nós temos um grande nome aqui em Santos, conhecido mundialmente, e o próprio santista quase não conhece, que é a Djamila Ribeiro. Fomos criadas juntas, novas. E ninguém conhece. Tipo, quem é Djamila Ribeiro? Como assim? Chega a ser uma pergunta, né? E ela é uma escritora de Santos conceituada mundialmente. E questão de preconceito, eu fiquei um mês fora na Holanda trabalhando. E quando eu fui, eu falei, bom, vou me preparar o pior, né? Tá chegando aqui a neguinha que vai querer fazer alguma coisa. De fato, eu, entre aspas, nunca fui tão bem tratada. Fui muito bem recebida. Nem sombra de preconceito. Os maridos e as esposas, os maridos interagiam, né? Nós chegamos a sair e os maridos interagiam e as esposas ficavam assim, numa boa. Todo mundo se respeita, cada um respeita o espaço do outro, tanto com higiene, com tudo. Você não vê uma pituca de cigarro jogada no chão, né? Então, assim, dá para controlar o preconceito? Dá. Até porque vai de pessoas para pessoas. Eu fiquei um tempo fora e não passei. Muito bom. Lúcia. Nós já estamos indo para o término, né, aqui do nosso bate-papo. Já está acabando, pô. Eu tinha mais umas 5 perguntas. Mas isso é bom, a gente faz um outro programa, e por que exatamente. não? Porque dá um bom caldo, que o Revolta como dominou, ele eu me empolgo. ele se empolgou e dominou o programa. Que... Mas todo mundo pede que, ao término do programa, nós deixemos sugestões, recomendações, dicas, etc. Talvez ainda nessa geração, nessa encarnação, não conseguiremos eliminar o preconceito racial. Mas o que nosso programa é protagonismo cidadão? O que, dependendo de nós, já podemos fazer a partir de hoje para minimizar ou até, quem sabe, eliminar tal preconceito? O que vocês acham? Pode falar, já falei bastante. Educação vem de casa. Eu acho que a gente precisa educar nossos filhos, fazer com que eles respeitem as pessoas ao redor, respeite a condição e a situação do que cada um escolheu para si. Então, eu volto a falar que o principal não é nem tanto consciência negra, nem consciência humana. É educação. É o principal que está precisando, e compaixão. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você ama o próximo como ama a si próprio, você passa a ser uma pessoa melhor. É isso aí. Por isso, viu, Barroso? Não tem preto de alma branca, não tem branco de alma preta. Existem seres humanos extraordinários, assim como os nossos convidados, assim como a Lúcia. São pessoas incríveis que trazem aqui ideias para que a gente possa se inspirar. É um dia importante, né? Essa semana, o dia 20, esse dia que é um dia que traz
a oportunidade de nós discutirmos esse assunto de uma forma madura, né? Olhando para cada ser humano como ele verdadeiramente é, na sua essência, né? E entregando cada um deles aquilo de bom que ele trouxe para viver nesse plano terrestre. Lúcia, obrigado pela tua participação. Agradeço todos e vou deixar uma frase. Você sabe que eu gosto muito de filosofia, né? Que é de Goethe, o poeta alemão. Ele já dizia assim à sua época: ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre, sem sê-lo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.